Bem, agora ficou definitivamente claro o que Donald Trump planejou para o Oriente Médio, pois hoje ele não apenas retomou a guerra com o Irã, mas também a expandiu para duas frentes distintas. Nas últimas 24 horas, Donald Trump fez 4 coisas que separadamente parecem apenas episódios, mas juntas formam uma estratégia unificada. Ele notificou oficialmente o Congresso de que os Estados Unidos estão novamente em estado de guerra com o Irã, o que lhe dá 60 dias para lutar sem qualquer aprovação dos legisladores. Ele declarou um bloqueio naval total ao Irã, ou seja, a Marinha Americana vai parar qualquer navio indo para o Irã ou saindo dele, sob qualquer bandeira, e força pode ser usada contra aqueles que não obedecerem. Ele prometeu explodir a montanha no Irã, o mesmo bunker sob 600 metros de granito, onde se acredita que o urânio está escondido. E o mais importante, sobre o que quase não se fala nos últimos dias. Trump deu sinal verde para a Arábia Saudita bombardear o Iêmen e hoje recebe no Salão Oval o primeiro-ministro do vizinho Iraque, onde há milícias, aliás, prontas para lutar contra o Irã. Isso já não é apenas uma guerra com a República Islâmica do Irã, é uma reestruturação de toda a região. Onde entram o Iêmen e o Iraque? Eles se tornam novas frentes. Em um, a guerra é travada por mãos de terceiros e no outro com contratos de petróleo. Vou explicar o que quero dizer. Neste episódio, vamos analisar o que exatamente Donald Trump planejou e o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Meu nome é Alexei Pichi. Vamos discutir isso juntos, mas antes, inscrevam-se no canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, ficarei muito grato pela sua inscrição. Então, vamos por partes para não nos confundirmos. Vamos começar com um documento que passou quase despercebido, mas que na verdade é a chave de tudo. Donald Trump notificou oficialmente o Congresso dos Estados Unidos de que o país está novamente em estado de guerra com o Irã. A formulação da carta, citação. Os ataques iniciados em 7 de julho são ações militares que correspondem ao meu dever de proteger os americanos e os interesses dos Estados Unidos, tanto dentro do país quanto no exterior. Por que isso é necessário? Bem, pode parecer uma formalidade, mas não é. De acordo com a lei americana, o presidente pode conduzir ações militares sem uma declaração de guerra do Congresso por exatamente 60 dias. Como devem lembrar, foi por isso que Trump se apressou em abril para encerrar a guerra, evitando que o Congresso o obrigasse a parar. Naquela época, após o anúncio do cessar-fogo, o contador de 60 dias foi simplesmente zerado. E agora, a nova notificação de Trump inicia uma nova contagem de 60 dias. Trump ganhou 2 meses de liberdade, ele pode lutar com toda a força sem que a guerra seja declarada pelo Congresso. E é isso que torna esse passo tão cínico. Vamos reforçar mais uma vez. Em maio, Donald Trump informou ao Congresso que as hostilidades haviam terminado. Em junho, tanto a Câmara dos Representantes quanto o Senado votaram pelo fim da operação contra o Irã, caso ela não fosse aprovada pelos legisladores. Além disso, até alguns republicanos se juntaram aos democratas, mas essas resoluções são simbólicas. Elas têm caráter simbólico e não são leis. E, de qualquer forma, a Casa Branca teria vetado todas elas. Em outras palavras, o Congresso disse não à guerra e Trump respondeu dizendo que ele tem novamente 60 dias sem a aprovação do Congresso e continuou a guerra. E o final da carta de Donald Trump ao Congresso soa até como uma proposta de mudança de regime em Teherã. Agora segue a citação. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América continuam prontas para tomar medidas adicionais para garantir que o governo da República Islâmica do Irã deixe de representar uma ameaça. Agora, os números. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, na última semana, os militares americanos atacaram mais de 300 alvos militares iranianos. Na noite de 14 de julho, ocorreu a terceira onda de ataques, que durou cerca de 5 horas seguidas. Antes do ataque, Donald Trump declarou, cito, "Vamos atingi-los com muita força esta noite e vamos atingi-los forte amanhã, e eles não vão poder fazer nada a respeito disso." Donald Trump anunciou novamente o bloqueio naval com condições mais rígidas do que aparentam. Segundo o Centro Conjunto de Informações Marítimas, o bloqueio começou na terça-feira e se estende a todos os portos do Irã, terminais de petróleo e toda a costa em geral. A Marinha dos Estados Unidos vai interceptar todos os navios indo ou saindo do Irã, independentemente da bandeira, conforme comunicado do Centro Marítimo. Qualquer embarcação suspeita de entrar ou sair da zona de bloqueio sem permissão pode ser interceptada, pode ser forçada a mudar de rota e detida.
Contra navios que não obedecerem às exigências, pode-se usar força legalmente. Além disso, como vocês se lembram, aquela exigência de Donald Trump de pagar 20% do valor de todas as cargas que passam pelo Estreito de Hormuz pela proteção americana. Trump perdeu o controle e afirmou que pretende tomar todo o Estreito de Hormuz. O Irã respondeu onde dói mais para a economia mundial: mísseis de cruzeiro. Os guardas da Revolução Islâmica atacaram 2 superpetroleiros, Mambasa e Al-Bahia, que pertencem a uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, outro petroleiro menor também foi atacado. Até o momento, sabe-se que um marinheiro indiano morreu e 8 ficaram feridos, entre eles 2 ucranianos. Todos os navios sofreram danos graves, e aqui surgiu um detalhe muito importante. O ataque foi realizado pelo Irã em águas territoriais de Omã. Ou seja, o Irã agora ataca em águas estrangeiras, não mais nas suas, atingindo navios de país árabe neutro. Lembro que Omã, desde o início da guerra, primeiro ficou do lado dos americanos, depois mudou para o lado do Irã, depois tentou parecer o mais neutro possível. Bem, no fim das contas, acabou se complicando. Isso indica que o Irã não permitirá que navios passem nem distantes da sua costa. Como já discutimos aqui no YouTube, no Estreito de Hormuz existem 3 rotas: ao longo da costa do Irã, ao longo da costa de Omã e pelo centro do estreito. O Irã exige que todos os navios passem exatamente ao longo da costa iraniana, caso contrário, ele irá atacá-los, o que na verdade ele já faz. A justificativa da Guarda Revolucionária Islâmica para os ataques de hoje é quase uma zombaria. Eles afirmaram que os navios supostamente ignoraram seus avisos, desligaram os sistemas de navegação e seguiram por uma rota que, segundo os iranianos, estava minada, embora isso não seja verdade. E agora, a ameaça mais estrondosa de Donald Trump, ele prometeu destruir a Pickaxe Mountain. Essa é a montanha Kirk, ou como também é chamada em Farsi, Kur-e-Kalan Gazla. Agora uma citação de Donald Trump: "Vamos destruir a montanha Kirk. Digam aos iranianos para estarem preparados. Estamos observando ela muito de perto. Não vemos nenhuma atividade lá. Eles estão lidando com o programa nuclear, não importa. Toda vez que ouvimos falar disso, nós a explodimos. Por isso eles não gostam de falar sobre isso. Mas provavelmente vamos atacar Kirk em breve." Que tipo de instalação é essa? Uma montanha na Cordilheira de Zagros, perto de Natanz, que já foi destruída. Dentro há 2 complexos de túneis profundamente fechados. A construção está em andamento desde 2020. O Irã afirma que lá apenas montam centrífugas para o enriquecimento de urânio. Mas a inteligência americana suspeita que seja uma instalação secreta e não declarada de enriquecimento de urânio, ou seja, uma espécie de garantia estratégica para o programa nuclear. Acredita-se que ali esteja o principal estoque de urânio altamente enriquecido que, segundo Trump, já teria sido enterrado há muito tempo. Há uma semana, Trump afirmou que o Irã está desnuclearizado e não há mais problema. Bem, aconteceu que não é assim, e aqui está o principal. O local está enterrado a 600 metros sob o granito. Isso é muito importante. Os especialistas são unânimes aqui. Claro, esse local é alcançável até mesmo para as bombas anti-bunker mais poderosas do arsenal dos Estados Unidos da América. Os analistas dizem claramente que é possível destruir esse local, mas provavelmente apenas com armas nucleares táticas. E mesmo assim, o sucesso não é garantido, afinal, são 600 metros de granito. Ou seja, Trump ameaça fazer algo que seu exército fisicamente não pode fazer. Bom, a não ser que estejamos falando do impensável uso de armas nucleares. E aí fica a pergunta: isso é um blefe? É pressão psicológica? Ou é uma sondagem para algo maior? Bem, a questão continua em aberto. Separadamente, Trump voltou a ameaçar eliminar a liderança iraniana. Abre aspas. Sim, eu posso destruí-los. Eu sei onde eles estão. Enfim, Trump ficou realmente exaltado. Mas isso é só o começo. Porque a escalada mais importante dessa guerra não aconteceu no Irã. Trump deu sinal verde para Mohammed bin Salman realizar uma operação militar contra os Houthis no Iêmen. Lembro que na semana passada a Arábia Saudita informou aos Estados Unidos sobre sua preocupação e pediu apoio para possíveis ataques, já que o Irã queria romper o bloqueio saudita no Iêmen. Na quinta, o embaixador saudita se reuniu com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Na sexta, Rubio conversou com o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Príncipe Faisal.
E na mesma sexta-feira houve uma conversa telefônica entre Donald Trump e Mohammed bin Salman. O príncipe herdeiro pediu apoio e o recebeu. Já na segunda-feira, aviões sauditas bombardearam o aeroporto de Sanaa. Essa é a capital oficial do Iêmen. O motivo formal foi não permitir o pouso do avião da Mahan Air, que trazia a delegação dos Houthis do funeral de Ali Khamenei no Irã. Um funcionário americano explica que a Mahan Air é, afinal, uma companhia aérea do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e está sob sanções dos Estados Unidos. E a bordo provavelmente não estavam os Houthis que voltavam do funeral de Ali Khamenei, mas sim armas, peças de mísseis e especialistas militares que deveriam ajudar os Houthis a se prepararem para a guerra. Os Houthis responderam com mísseis balísticos e drones contra o aeroporto de Aba, no sudoeste da Arábia Saudita, e alertaram as companhias aéreas para se manterem longe do espaço aéreo saudita. Porque este é um momento decisivo. Esta é a escalada transfronteiriça mais séria desde 2022 e pode significar o colapso do cessar-fogo de 4 anos e ampliar a guerra entre os Estados Unidos e o Irã. E aqui está o que é revelador. O fato de Mohammed bin Salman ter avisado Donald Trump com antecedência e, como dizem, pedido autorização para o ataque, significa que os sauditas estão se preparando para uma grande guerra e estão negociando antecipadamente o apoio militar e diplomático dos Estados Unidos. Até recentemente, vale lembrar, a Arábia Saudita mantinha uma neutralidade pública na guerra dos Estados Unidos contra o Irã e, no início do conflito, chegou até a recusar a Washington o uso de seu território para operações contra Teherã. A questão é que a Arábia Saudita só recentemente restabeleceu relações com o Irã, em 2023, com a mediação da China. Mas isso foi um erro e agora eles a Arábia Saudita de fato ficou do lado dos Estados Unidos e abriu uma segunda frente. O que será muito doloroso para o Irã, pois eles podem perder a força proxy mais poderosa atualmente, os Houthis do Iêmen. Mas isso não é tudo. Parece que está se formando mais uma frente. Hoje, 14 de julho, Trump recebe no Salão Oval da Casa Branca o primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi. E esse é a segunda frente de expansão, só que aqui a guerra não é com bombas, mas por enquanto com petróleo e ultimatos. Mas a fase de combate aberto não está tão longe assim. Quem é afinal al-Zaidi? É um empresário totalmente sem experiência política que chegou ao poder literalmente em maio deste ano. Como disse o diplomata iraquiano, cito, essa é a escolha de Donald Trump. Ele é o Trump iraquiano, um empresário. Agora o dinheiro vai voltar a fluir para o Iraque. A questão é que Trump criticou pessoalmente a candidatura de Nouri al-Maliki, que é seu concorrente, por ser próximo demais de Teherã. A nomeação de al-Zaidi foi chamada de início de um novo capítulo. Ele é protegido de Donald Trump e acabou se tornando o primeiro-ministro do Iraque. Em abril, os Estados Unidos congelaram o envio das receitas do petróleo iraquiano, que estavam armazenadas no Banco da Reserva Federal de Nova York. E essas remessas de dinheiro foram retomadas literalmente na semana passada, justamente para a visita de al-Zaidi à Casa Branca. No final, ele se tornou mais do que leal. O que Washington está exigindo agora do Iraque, e isso é o mais interessante, desarmar completamente. Estamos falando das milícias xiitas pró-Irã do Iraque, que atacaram as bases americanas após o início da guerra. A Casa Branca declarou, cito, os Estados Unidos da América deixaram claro para o Iraque que é fundamental manter a soberania e evitar ataques vindos de dentro de suas fronteiras por milícias apoiadas pelo Irã. Sabemos que estão ocorrendo discussões sobre o desarmamento de algumas milícias e tomaremos decisões ponderadas com base em ações e resultados mensuráveis. E o prazo final para o completo desarmamento dos xiitas no Iraque é 30 de setembro. Mas é claro que as facções mais poderosas já declararam que não pretendem se desarmar tão facilmente. E isso significa que vão tentar obrigá-los a fazer isso à força. O que o Iraque recebe em troca é acordos de petróleo e gás. Bem, basicamente um fluxo de dinheiro. E o mais notório desses acordos é o tratado para criar um fundo onde o Iraque vai depositar 500 mil de barris de petróleo por dia em troca de ajuda americana para o desenvolvimento do setor elétrico. Bem, isso é o que foi declarado oficialmente. Além disso, Bagdá está pedindo uma cota de produção fora dos limites da OPEP, e os Estados Unidos podem conceder essa cota. Bem, negociar com os sauditas. A lógica de Donald Trump é cristalina. O Iraque perdeu enormes receitas devido ao fechamento do Estreito de Hormuz, sendo o Golfo sua única saída para o mar.
Washington oferece rotas alternativas de exportação em troca do desarmamento dos proxies iranianos que estão no Iraque. Essencialmente, isso é o resgate do país da influência de Teherã. Bem, e isso não é tudo. A terceira frente é o Líbano. Paralelamente, em Roma, estão ocorrendo negociações entre Israel e Líbano, mediadas pelos Estados Unidos. Eles estão discutindo a implementação do Acordo Quadro de 26 de junho. Lá, o objetivo é encerrar o conflito e, novamente, desarmar os grupos apoiados pelos iranianos. O posicionamento do exército libanês no sul do Líbano e a retirada gradual das tropas israelenses. Aqui é importante apenas notar que essas negociações de fato tiraram a questão do Líbano do acordo entre os Estados Unidos e o Irã. E aqui, se juntarmos tudo isso, a estratégia de Donald Trump já se torna óbvia. Trump planejou a desmontagem completa da rede iraniana em toda a região e não apenas dentro do próprio Irã. No Irã, o exército dos Estados Unidos bombardeia instalações militares. No Iêmen, a Arábia Saudita ataca os Houthis. No Iraque, os Estados Unidos estão prontos para investir grandes quantias em troca do desarmamento das milícias xiitas que o Irã atualmente não pode apoiar ativamente. No Líbano, tentam pressionar pelo desarmamento do Hezbollah. Ou seja, são 4 pontos, 4 métodos diferentes e um objetivo: destruir completamente o eixo de resistência iraniano. Claro que os riscos dessa estratégia são enormes. E as milícias no Iraque não pretendem se desarmar, vai ser preciso lutar contra elas. Quem vai ter que lutar é o exército iraquiano. Os Houthis podem fechar o estreito de Bab el-Mandeb e sufocar a Arábia Saudita, porque não haverá para onde exportar o petróleo. O Hezbollah rejeita completamente o desarmamento no Líbano. E essa montanha Kirk, no Irã, não pode ser destruída por nada além de armas nucleares, e é exatamente lá que o programa nuclear do Irã está escondido. Bem, como dizem, entramos em mais 60 dias de guerra no Oriente Médio, então vamos observar, mas pelo menos agora a estratégia desta guerra já está clara. Aqui vou colocar reticências, sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só, cuidem-se, até mais a todos.